Vamos lá, capítulo 14 do Evangelho que Mateus escreveu, versículo de número 22 a seguir. Se você encontrar, diga amém. Está escrito: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ele ali sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, em algumas versões, no meio do mar ou no meio do lago, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga isso, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Só até aqui. Essa palavra me veio ao coração de ontem para hoje. Eu tenho, de ontem para hoje, ouvido essa música do Samuel Messias, né? Não abandone o barco. Vocês já estão cantando essa música? Mas vocês já estão tocando? Já toca essa música? Eita! E eu tenho ouvido essa música de ontem para hoje: não abandone o barco, você não vai parar. E aí o Senhor Deus me trouxe ao coração essa palavra. Eu já preguei sobre ela inúmeras vezes, com diversas interpretações e aplicações. E hoje eu tive de Deus a inspiração para falar sobre ela e observar com vocês algumas coisas que são bem interessantes. Como que isso acontece? Qual é o cenário por trás desse episódio, né? Jesus andando sobre as águas, em meio a uma tempestade. Os discípulos estão obedecendo a uma ordem de Jesus. Os discípulos estão indo em direção ao lugar aonde Jesus lhe ordena. Jesus dá para eles um destino. Guarde isso. Jesus dá para eles um destino. Passem para o outro lado enquanto eu vou despedir a multidão. Eu tenho uma tarefa a cumprir. E enquanto eu cumpro essa tarefa, vocês se adiantem. Vocês vão na frente e passem para o outro lado. E os discípulos acatam a ordem de Jesus. Agora, o que me impressiona, o que me fascina, são as circunstâncias em que eles obedecem. Primeiro, Jesus ordena que eles entrem neste barco e passem para o outro lado em um contexto completamente extraordinário, Tiago. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes. Esse é o contexto. A cronologia exata é esta. Eles estão em um ambiente de milagres, onde uma multidão se farta de comer do produto multiplicado por Jesus, dos pães e peixes que Jesus multiplica de forma miraculosa, extraordinária. E nesse contexto absurdo, nesse contexto miraculoso, extraordinário, Jesus fala assim: ó, vocês vão sair daqui, desse ambiente que está bom demais, e vocês vão entrar nesse barco
e vão para o outro lado. Se fossem os discípulos, igual os discípulos que a gente tem hoje aí, ia falar assim, seria pastor, né? Mas ia falar, Jesus, agora, deixa isso aqui acabar. A gente está botando o maior clima aqui, milagre acontecendo, o senhor quer que a gente saia daqui agora? Agora não dá não, depois a gente vai. Que a síndrome do nosso tempo é essa, depois a gente faz, depois a gente vê, depois a gente marca, depois a gente vai. Tá certo conjugar assim? Depois a gente vai? Tá não? Então vai ficar errado mesmo. Depois nós vamos. É que eu tenho falado muito inglês ultimamente, estou com uma dificuldade no português. Depois. E o pior, nem as figuras de autoridade hoje são mais respeitadas quando ordenam, ou quando pedem, ou quando dão alguma tarefa para os seus subordinados, para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Filhos que não respeitam mais pais, filhos que dizem para os pais, pai, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu estudo, depois, pode ser tarde. Pode ser tarde, pode não dar tempo. Depois sempre será uma incógnita, ou seja, pode ser que haja, ou pode ser que não. A minha avó, com toda a humildade, analfabeta que é, ela sempre me ensinou um princípio: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Princípio, gente. Independente da sua religião, do seu credo, da sua formação, porque a minha avó, simples, humilde e analfabeta, tinha essa carga de princípio nela, ela passou para mim. Nós somos a geração de deixar para depois. E das duas uma, ou deixa para depois, porque é preguiçoso, preguiçosa, ou deixa para depois, porque o que está vivendo agora é tão fascinante que não é capaz de se dar o trabalho de se ocupar com uma nova tarefa, de se ocupar com um novo desafio, de se ocupar com uma nova missão. Jesus dá ordem: entrem no barco e passem para o outro lado. E eles obedecem, acatam a ordem de imediato. Eles entram no barco, assumem os remos e começam a empreender a jornada que os levaria para o lugar que Jesus lhes havia ordenado. Agora, sabe o que é mais fascinante nisto, Lidinho? É que quando a tempestade vem, quando os ventos começam a soprar, quando cumprir a missão passa a ser difícil, quando obedecer passa a ser difícil, eles continuam obedecendo, continuam ocupados com a tarefa, porque missão e ocupação com tarefa a gente não executa só quando está fácil, a gente executa ou se ocupa independente das circunstâncias, porque tem gente que só faz quando está fácil. Tem gente que só faz quando é conveniente, quando lhe beneficia. Se lhe beneficia, ele faz, ele executa, ele cumpre, ele obedece. Agora, se não lhe beneficia, se não lhe é conveniente, eu paro. A gente testa os discípulos é quando fica difícil.
Porque você aceitar uma missão que eu lhe dou como pastor, enquanto está favorável, cara, você não vai me provar nada. Quero ver, é na hora que a chapa esquentar, a corda apertar, na hora que o negócio ficar sério, se você vai continuar ocupado com a tarefa, executando a missão que lhe foi confiada. É aí que o bicho pega, irmão. Enquanto tá fácil, a gente cumpre. É moleza. Reminho na mão, barquinho, ó. Agora o vento veio. E por que é que Jesus só aparece na hora mais improvável? Por que é que Jesus só aparece quando eles já estão completamente esgotados? Para provar se eles continuam obedecendo quando obedecer não é mais conveniente. Agora, olha isso daqui. Isso aqui é mais forte ainda. Isso aqui é um show de princípio. Logo em seguida, ordenou Jesus que os discípulos... Cara, isso aqui é demais. Que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aí olha só o que o verso 23 diz: despedida a multidão. Ou seja, Jesus assumiu publicamente que tinha uma tarefa para cumprir. Vocês entrem no barco e vão para o outro lado, enquanto eu despeço a multidão. Jesus tinha uma tarefa, e o texto subsequente é muito claro em dizer que Jesus cumpriu essa tarefa. Vão na frente, porque eu preciso despedir a multidão. Versículo subsequente: despedida a multidão, ele foi orar. Porque tem gente que coloca a desculpa da tarefa na oração. Não está fazendo por quê? Porque eu estou orando. Não está fazendo por quê? Porque eu preciso orar mais. E o texto é bem claro que Jesus só foi orar quando a tarefa estava concluída. Porque em primeiro lugar vem a tarefa. Se você tem uma tarefa para cumprir, cumpra. Se você tem uma missão para executar, execute. Se você tem um trabalho para fazer, faça-o. Depois você ora. É triste quando a oração e a divindade passa a ser uma desculpa para a nossa preguiça. Gente se escondendo na oração, gente se escondendo no divino para justificar as suas faltas, para justificar as suas falhas, para justificar os seus erros, suas negligências. Falta sinceridade para a nossa geração. Não fez por quê? Porque não quis. É melhor dizer que não quis do que inventar uma desculpa esfarrapada e colocar o jogo da espiritualidade no meio. Vocês vão na frente, porque eu preciso despedir a multidão. Gente, e despedir a multidão aqui não é despedir 100 pessoas, não. Você sabe quantas pessoas tinham aqui? Quem sabe? Quem sabe chuta aí bem alto. Quantas pessoas ele alimentou com 5 pães e 2 peixes? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que dá uma média de 12 a 15 mil pessoas. Você acha que Jesus despedia a multidão como? Aqui, cada um que cata seu rumo aí, rala peito, pé na estrada, dá linha na pipa, vaza. Ó, não, irmão. Jesus é Jesus. Sabe como que Jesus pedia? Vem cá, Otávio, vem cá. Sobe aqui. Fica aí. Olha como é que Jesus pedia. Ô, vem cá. Vai com Deus, tá? 15 mil pessoas. Dá trabalho ou não dá? Mas a tarefa
Sendo trabalhosa ou não, ela tem que ser executada. Se fosse 5 pessoas, tinha que ser feito com excelência. Se fosse 5.000, tinha que ser feito com excelência. Eita! Você vai falar com quem está pertinho de você? Vai dizer assim, ó: faça sua parte. Faça a sua parte. Execute a sua missão, cumpra a sua tarefa. A tarefa dos discípulos era despedir a multidão? Não! A tarefa dos discípulos era entrar no barco e remar até o outro lado. E você sabe o que alegra Jesus? Ele cumpriu a parte dele. E quando chegou, oh, aleluia, e encontrou os discípulos no meio da tempestade, no meio da dificuldade, eles continuavam cumprindo a sua tarefa. Quando Jesus vier ao teu encontro, meu irmão, minha irmã, Ele não vai querer saber se está fácil, se está difícil, não. O que Ele quer saber é se você está fazendo ou não. Ou você acha que Jesus vai cair na tua? Pô, Jesus, estava muito difícil, estava muito pesado, não deu para mim não. Sabe o que Ele vai falar para você? Servo mau e negligente. O que Jesus espera de você quando Ele vier a teu encontro não é desculpa, é fidelidade. O que Jesus prova é a fidelidade com aquilo que Ele lhe confiou, seja lá o que tenha sido, remar um barco ou despedir uma multidão, faça com excelência, cumpra a sua tarefa, execute a sua missão, cumpra a sua chamada, faça a sua parte, não abandone esse barco ainda que o vento sopre, continue. Despedida a multidão, Ele foi orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele sozinho, orando. Sinceramente, eu consigo imaginar, pastor Vinícius, a oração de Jesus. Consigo. Só você analisar o contexto. Os discípulos estão no meio de uma tempestade. E Jesus está orando. Jesus precisava orar sozinho, subir um monte para orar? Por que Jesus não orou lá embaixo? Porque não tinha mais ninguém, ele já tinha despedido a multidão. Então é um sinal provável e analítico do texto que ele está sozinho. A Bíblia não dá a informação que ficou um discípulo lá com Jesus. Não dá essa informação. Ele está sozinho. Pô, você está sozinho. Qual é a diferença de orar no monte ou orar ali na praia? Qual a diferença? A diferença é o nível da batalha. E o líder precisa entender o nível da batalha dos seus liderados. Se os discípulos estivessem navegando tranquilos, sem tempestade, Jesus não subiu o monte para orar. Jesus subiu o monte para orar porque o nível da oração precisa estar alinhado ao nível da batalha. Sabe por que tem muita gente sendo vencida pelas batalhas? Porque o nível da sua oração está sendo incoerente às suas batalhas. O nível da sua oração é menor do que a sua batalha. Os discípulos estão enfrentando uma tempestade. Os discípulos estão no caos, com medo, angustiados, preocupados. Jesus sobe para intensificar o nível da oração. E o que fica é o princípio, o que fica é o exemplo.
que fica é o modelo de liderança. Isso aqui é um princípio que eu preciso imitar. O nível da minha oração tem que ser coerente ao nível da batalha do meu povo, das minhas ovelhas. Você que lidera um departamento, o nível da sua oração precisa ser coerente ao nível da batalha do seu departamento, do ministério. Você que é um chefe de família, o nível da sua oração precisa ser coerente ao nível da batalha da sua família. Ah não, Deus sabe. Claro que sabe. Quem não sabe somos nós. Deus está no controle. Está. Quem não está, somos nós. Deus está na frente. Está. Quem não está, somos nós. E já que nós não temos a onisciência, a onipresença, a onipotência, a soberania que é característica peculiar da divindade, nos resta orar. A única fonte original, nativa, genuína, que nos conecta à divindade é a oração. Nós não temos atributos divinos, então precisamos estar conectados ao divino por meio da oração. Você que usa o Wi-Fi, é grotesca a ilustração, mas é válida. Nós temos Wi-Fi aqui na igreja, eu não libero a senha para vocês, nós temos Wi-Fi aqui na igreja. Meu celular estiver pertinho aqui, o sinal é maior ou menor? A intensidade do sinal, ela é determinada pela proximidade. Se eu estiver lá na padaria, eu pego o sinal? Não pega, irmão. Aí tem gente que quer estar conectado com Deus, mas não quer estar perto de Deus, está entendendo? Tem gente que quer respostas de Deus, mas quer estar distante de Deus. Tem gente que quer vitória, mas não quer se aproximar de Deus. Está longe. O sinal está fraquinho. Mas eu profetizo que hoje esse sinal intensifica, em nome de Jesus. Esse joelho vai dobrar, essa boca vai clamar e você vai se aproximar do eterno. Quem recebe essa palavra aí, vai, joga a direita e a esquerda bem alto. Eu quero um aplauso bem forte daqueles que vão se aproximar. Chegai-vos, pois, a Deus. Aproximai-vos, pois, de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Antes de resistir ao diabo, a gente precisa estar perto de Deus. Porque resistir ao diabo longe de Deus é derrota. Vou te dar um conselho. Se você está resistindo ao diabo longe de Deus, uma hora você cede. Se você está resistindo à tentação longe de Deus, uma hora você cai. Se você está resistindo às propostas indecentes do inimigo longe de Deus, uma hora você tomba. O que garante vitória contra o diabo é o princípio. Chegai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você acha que o diabo foge de você por causa da tua resistência? Ele foge de você porque ele percebe quem está perto. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quem pode levantar as mãos para adorar?
Eita! Dakalai Choma. Jesus ora, desce e vai ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Jesus chega perto dos discípulos, os surpreende com a maneira inusitada como ele se revela. E aí os discípulos se assustam. Se assusta, Luiz. Se assusta. É um fantasma. É um fantasma. E o que Jesus fala para eles é, mais uma vez, princípio. Olha o que Jesus diz. Todas as versões concordam com essa sequência. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre as águas, e perceba que os discípulos têm razão para estar assustados. A razão do medo é a forma como Jesus chega. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. E aí vem o princípio. Jesus, porém, imediatamente lhes disse. Qual é a primeira coisa que Jesus diz? Tem de bom ânimo. Qual é a segunda coisa que ele diz? E a terceira? Não tem mais. Se você fizer uma análise crítica disso aqui, parece que é incoerente. Porque qual é a circunstância? Medo. Os discípulos estão com medo, gritando, é o que a Bíblia diz. Um bando de macho. Tem noção, Isabela? 12 machos gritando de medo, de fantasma. Socorro! Socorro! Medo. E Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Por que eu digo que, se você fizer análise crítica, parece incoerente? Porque a resposta para o medo deveria ser outra. Deveria ser, não temas, sou eu, tem de bom ânimo. Porque quando ele diz, tem de bom ânimo, o propósito dessa palavra é, continuem remando. Mas nós estamos com medo. Continue. Mas tem uma tempestade. Continue. Mas apareceu um fantasma. Continue. Não está fácil. Continue. A primeira palavra de Jesus para os seus discípulos é esta: independente do que vocês estejam enfrentando na jornada do cumprimento da missão, não parem, continuem, não parem, continuem, não parem, continuem. Não é se vai ser fácil ou não. O que garante êxito, o que garante sucesso na missão que eu estou empreendendo, não é o nível de dificuldade ou de facilidade, mas é o nível de continuidade, é o quanto eu estou disposto a continuar. Eita! Você sabe por que muita gente não obtém êxito, sucesso e respostas? Porque faz baseado no nível de facilidade ou de dificuldade. E o fator determinante do teu sucesso, do bom êxito, não é se é fácil ou difícil, mas se você vai continuar.
é até quando você vai estar disposto a remar. É se você vai continuar com o mesmo ânimo de remar de quando você saiu da praia. Eita! Responde aí para a tua consciência, vai remar até quando? Responde para a tua consciência, se apertar você continua? Se apertar você vai continuar obediente? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Tem de bom ânimo? Sou eu, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Tudo que você precisa é, primeiro, continuar. Segundo, é entender. Disse Jesus, que sou eu. Se você continuar com o entendimento de que Ele está por perto, o medo vai ser dissipado. Não há medo que resista a alguém que não desiste. Na verdade, o medo é o ventre da desistência. Quem gera a desistência é o medo. Medo de não ser aceito, medo de não dar certo, medo de errar, medo de não dar conta, medo de cair. O medo é o ventre da desistência. As pessoas desistem com medo de fracassar. O que Jesus disse para eles era isto: continue com o entendimento de que sou eu. E se vocês seguirem esse princípio, vocês não temerão a nada. Você pode aplaudir a Jesus e ficar de pé? Eu sinto a presença de Jesus aqui. Sinto a presença de Deus. E tudo que eu quero é que você volte para casa com essa palavra. Eu preciso executar minhas tarefas. Eu preciso cumprir a minha missão, a minha chamada. Eu preciso continuar, independente das circunstâncias. Eu não posso desistir. Preciso continuar com a mesma disposição que eu tinha quando tudo começou. A informação que Mateus dá é que eles já estavam no meio do lago. No meio. Isso é uma boa informação. É sinal que eles estavam remando. É sinal que eles estavam cumprindo a missão, executando a tarefa. Você sabe o que é triste? É Jesus dar uma missão para alguém, dar uma ordem para alguém, uma tarefa para alguém, e quando ele chega, ele encontra a gente no começo ainda. No começo. Cara, quer ver uma coisa que me deixa chateado? É você encontrar com gente que tem talento, com gente que tem chamada, gente que tem vocação, gente que nasceu para aquilo. Anos depois do encontro, e aí, como é que tá? Na mesma. Isso é ruim demais, cara. Gente que não evolui, gente que não sai do lugar, gente que até entra no barco, mas não tem coragem de pegar no remo.
Jesus encontrou eles no meio do lago. Cara, já tinha andado a metade. A metade. Já tinha se esforçado e muito. Já tinha remado e muito. Quando Jesus diz, tem de bom ânimo, era Jesus dizendo, continuem fazendo o que vocês estavam fazendo até agora. Até porque seria trair o texto dizer que eles já estavam com medo. Porque a razão do medo é Jesus andar sobre as águas. É isso que a Bíblia diz. E vendo Jesus andar sobre as águas, tiveram medo. E posso falar uma coisa para vocês? Se Jesus não aparece, eles iriam levar esse barco para o outro lado, com vento ou sem vento, com tempestade ou sem tempestade. Esse barco chegava lá. Por que é que Jesus chegou então, pastor? Porque Jesus faz questão de estar por perto, enquanto a gente faz a nossa parte. É uma promessa, irmã Soneli, que o próprio Mateus registrou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, você pode estar passando pela pior circunstância da sua história, você pode estar tomado de pavor, de medo, sei lá do que, mas uma coisa eu vou te garantir, parece que não, mas se você olhar com calma, Jesus está pertinho de você com uma palavra para que você continue. Ele está. Ele está. Ele faz questão de estar por perto. Que você possa voltar para casa com esta palavra, porque é a Bíblia. É a Bíblia. É a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus. Para você continuar, para você não desistir, para você não parar, para você dar continuidade à sua tarefa, à sua missão, ao que Deus lhe confiou, aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Não pare, não desista, não desanime, não recue, não abandone este barco, não jogue este remo fora. O Rabacaxedriovas. Eu vou orar. Você vai cantar, Johnny? Você vai cantar? Ô glória, vamos orar? Orar por quem está em casa, orar por você que está aqui, para que você receba de Deus graça, força para continuar. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite só para você ouvir isso. Continue. Porque uma coisa é ouvir continue de outro discípulo, mas ouvir continue de Jesus é diferente. Quando Jesus fala assim, tem de bom ânimo, irmão, é da boca de Jesus que sai. E eles chegaram. Você sabe qual é a informação mais fascinante desse episódio? É que eles chegaram. Venceram a tempestade, viveram uma experiência louca. Pedro andou sobre as águas, voltaram para o barco e o barco chegou aonde Jesus falou que o barco ia chegar. Essa tempestade é só para você ter uma experiência para contar quando chegar lá do outro lado. Oh, glória! Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai.